gente, tudo bem? Bom, voltamos aqui para a nossa segunda aula de macramê. Hoje a gente vai produzir este rengue aqui. Ele tem 1 metro de altura, tá? Então eu vou já passar mais ou menos para vocês quais nós que a gente vai fazer e quantos. A gente vai deixar anotado na descrição embaixo do vídeo, que aí fica mais fácil para vocês acompanharem depois a aula. E é isso. Então esse rengue aqui a gente faz primeiro essa curvinha aqui em cima, né? Enrola ela. E aí depois a gente vai descer para fazer os nós DNA, que é aquele nó que eu ensinei na última aula, né? Ele é composto por 4 alças, né? Cada alça tem aqui 15 nós DNA, depois a gente faz 10 nós chatos, mais 15 DNA, mais 10 nós chatos aqui embaixo. Aí aqui a gente dá um espaço, junta, né, 2 alças de cada alça de cima, faz mais 6 nós chatos e finaliza com esse nó aqui que se chama nó mágico, ou nó de U. Aí eu vou ensinar pra vocês no final da peça. Então, gente, a primeira coisa que a gente faz é o corte dos fios, né? Esse rolo que vocês receberam tem 50 metros. Para essa peça, a gente vai usar 6 fios, 8 fios de 6 metros cada um e 2 fios de 1 metro cada um. Totaliza certinho 50 metros. Então, para cortar, o que eu faço? Geralmente, eu pego a pontinha do fio, né? Pego a pontinha do fio, deixo o rolo no chão. Aí eu pego a fita métrica, igual a essa que vocês receberam. Só que a minha tá um pouquinho capenga aqui, cheia de durex. E aí eu igualo aqui as pontinhas da fita e do fio e puxo até dar 1 metro. Aqui no 1 metro eu solto a fita e vou marcar aqui. Então eu vou dobrar 6 vezes para dar os 6 metros. Aí eu faço essa puxadinha aqui, dobrando os fios, até fazer 6 metros. Aí você pode contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, falta mais uma. 6. Então aqui temos 6 metros dobradinhos. O que a gente faz? A gente segura o fio que vem do rolo e solta o restante pra gente fazer a mesma coisa, só que com 6 metros de uma vez. Então a gente vai fazer esse movimento, enquanto isso o rolinho vai rolando lá no chão. Esse movimento aqui a gente vai fazer ele 8 vezes, para dar os 8 fios de 6 metros. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Quando a gente chega aqui, às vezes a pontinha não fica muito junta, tá vendo? Mas não tem problema não, porque para essa peça eu calculei um pouquinho mais, pra gente ter uma margem de erro. Então, tô no 7º, né? 8º. Pronto, aqui então, conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminou as 8 voltas, você corta o fio do rolo e aqui você vai cortar essas voltinhas.
bem na pontinha delas. Aí você confere se você não esqueceu nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pega o outro lado, as outras pontas, e faz a mesma coisa. Opa. Corta aqui essas pontinhas que estão dobradas. Pronto. Aqui nós temos os 8 fios. A gente vai dobrar eles exatamente na metade. Então você junta as pontinhas lá embaixo para ficar bem certinho e não ter desperdício. Juntou as pontinhas lá embaixo, pode pendurar os 8 fios aqui no seu ganchinho. E aí você já corta também os outros 2 fios extras, da mesma forma. Peraí que ele não tá enrolando. Então, aqui. Você pode, na verdade, como essa peça aqui a gente calculou certinho, dá pra pegar o restante do rolo e desenrolar ele inteiro e cortar na metade. Agora soltou. Então a gente junta aqui as duas peças, as duas pontinhas, vai lá pro outro lado e corta na metade. Elas ficaram até maiores, parece que nesse rolo aqui veio um pouco mais de metro, né? Porque não vem certinho, mas é até bom que a gente consegue ter aquela margem de erro, tá bom? Então o próximo passo a gente vai começar. Então, gente, vocês colocaram aqui, né? Pela metade dos 8 fios encaixados aqui. E agora a gente vai fazer a alcinha do rengue, que é essa alcinha aqui, tá? Vamos lá. Você vai pegar um fio extra, daqueles que a gente cortou, que são menores. Acabou que deu 2 metros de cada fio extra, porque esse rolo veio com um pouquinho mais de metragem. O que é ótimo, porque a gente tem uma margem de erro maior, né? Mas futuramente é bom a gente cortar certinho para não ter desperdício de material. Então, aqui você mede mais ou menos até onde você quer a sua alcinha. Vou fazer mais ou menos desse tamanho aqui. E do lado de cá, a gente faz um nozinho normal. Tipo esse nozinho de amarrar cadastro normal. Aqui. E a gente vai envolver esse fio extra aqui tudo até chegar do lado de cá e fazer a alcinha do rengue, tá? Então a gente vai enrolando assim nele todo. Pode tirar, se for melhor pra você, facilita um pouco. Você vai ajustando assim, ó, pode dar uma puxadinha para não ficar muito espaçado quando você for dobrar a alcinha. Aí você pode fazer a alcinha menorzinha assim também, fica legal também. Eu vou fazer um pouco maior.
Acho que fica mais proporcional. Pronto. Terminada essa alcinha, pode pendurar no seu ganchinho. Você vai desfazer esse nozinho que você fez do lado de cá. E aí, você vai pegar os dois, as duas pontinhas, né, soltas, e vai fazer aquele primeiro nó que a gente aprendeu, que é o nó chato, que eu ensinei na última aula. Faz o nó chato aqui, envolvendo todos os fios da peça, tá? O jeito de segurar aqui é meio sem jeito, mas vai ajeitando ele, vai apertando, vai dando certo. E aí, como o nó chato, ele só prende quando você faz os dois lados, você tem que fazer para esse lado e para o outro lado também, para ficar mais firme. Passei por trás e puxei aqui na frente. Aí, se vocês tiverem dúvida nesse nó, voltem na primeira aula, tá? Que eu ensinei direitinho, fica mais fácil. Pronto. Fiz aqui o nó chato duplo, né? Um para cada lado. E posso começar a fazer minha peça. Tem gente que gosta de cortar essas duas pontinhas e passar uma cola e desenvolver a peça. Eu gosto de deixá-las aqui porque eu escondo essas pontinhas dentro dos nozinhos que eu vou fazendo aqui embaixo até elas sumirem, que eu acho que fica mais seguro para não soltar aqui em cima. Então, eu vou cortar aqui do mesmo tamanho, curtinho, e vou seguir trançando os nós até esconder essas pontinhas no rengue. Tá? Então, como a gente colocou aqui 8 fios dobrados, aqui embaixo a gente vai ter 16, né? Porque eles foram dobrados aqui em cima, então vão descer 16 pontinhas. Essas 16 pontinhas a gente vai separar em 4, pra gente fazer as 4 alças do rengue, tá vendo? São 4 alcinhas, cada alcinha dessa tem 4 fios, tá? Então, cada alcinha tem 4 fios, no total são 16 fios. Então, aqui você separa as que estão mais pertinho para fazer as alcinhas, tá? Eu vou pegar aqui, primeiro, 4 do lado de cá, para começar, e vou esconder esse fiozinho aqui. Então, a primeira parte do nosso rengue são os nós DNA, né? Aquele torcidinho que vai girando. A gente vai fazer 15 nós DNA em cada uma das alcinhas. Então, aqui para esconder esse fio, vocês lembram que passam 2 fios aqui no meio e os outros 2 são os que vão ser trançados em volta desses 2. O fio que a gente vai esconder, a gente vai deixar ele aqui junto com esses do meio. E aí a gente vai trançando até ele sumir, não precisa cortar ele mais, ele vai sumir, vocês vão ver no meio dos nós. Então eu peguei aqui os 4 fios, mais o que eu vou disfarçar, né, da pontinha, e vou começar a trançar o nó DNA, que é o nó torcidinho. Então é aquela do Czinho, né, faz o C, faz a barriguinha do C, passa o outro na frente do C e por trás dos fios do meio. E eu puxo aqui pro lado de cá. Aí, aperto aqui em cima. Posso puxar esse fio que eu tô escondendo aqui, pra ficar mais ajeitadinho. E aí, vou descer os 15 nozinhos. Podem ficar atentas que muitas vezes a gente vai puxando os nós aqui em cima e como os fios são muito longos, eles dão uma emboladinha lá embaixo. Então, de vez em quando, dá uma olhadinha lá embaixo para ver se não está embolado e desembola, se tiver, porque senão depois você vai ter que desembolar aqui em cima, aí fica mais complicadinho.
você quiser também pode prender os outros fios pro lado, para não te atrapalhar aqui na hora de produzir. Daí você vai soltando mais 4, mais 4 e mais 4. Esse nó torcidinho, vocês lembram que na outra aula eu falei que você pode ou girar junto com ele, ou pegar pelo outro lado e continuar o trabalho, que ele vai girando. Então eu vou pegar aqui pelo outro lado, porque para eu girar aqui junto com ele é mais complicadinho. E aí, para vocês contarem quantos vocês já fizeram, vocês contam por esse risquinho que fica aqui no meio. Cada risquinho desse é um nozinho, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos pro mesmo lado. Acho que eu já perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam mais 2. Se vocês tiverem alguma dúvida na execução dos nós, vai pausando o vídeo ou coloca ele para reproduzir mais devagarinho, né, em câmera lenta. Eu acho que tem essa opção no YouTube. Que aí fica mais fácil de vocês acompanharem e pegarem os detalhes. Tá vendo que meu fio já tá quase sumindo aqui embaixo? Eu acabei os 15 nós agora. Como eu vou continuar depois fazendo os nozinhos chatos, né? Que são esses aqui, ó. Opa. Eu vou continuar direto. Ele vai sumir quando eu fizer, acho que quando eu fizer o primeiro nozinho chato, ele já vai sumir. Tá? Você não pode deixar ele sair aqui no meio desses nozinhos de cima, senão ele vai ficar com as pontinhas para fora. Vai mantendo ele sempre no meio. Bom, então é isso. Eu fiz aqui 15 nós DNA, né, que é o torcido, deu tipo 2 voltinhas. E aí a gente vai fazer mais 15, separa aqui, ó, mais 4 fios. Mais 4 fios e mais 4 fios. E a gente vai fazer mais 15 em cada um desses 4 fios. Você pode fazer ou os 15 em todas agora, que é o que eu vou fazer, ou você pode fazer essa fileira toda, que vão ser mais 10 nós chatos, depois mais 15 nós DNA, e depois mais 10 nós chatos e depois pegar as outras. Eu prefiro fazer todas as partes juntas, né? Nessa outra fileira, se eu fizer o nó mais apertado, talvez ele termine aqui em cima. Então fica diferente. Aí eu prefiro fazer tudo para nivelar certinho os nozinhos. Então vamos lá, vou pegar, dividir aqui mais 4. E aí quando você for pegar os de trás, você pode girar aqui em cima para ficar mais fácil, tá? Vou pegar mais 4 e vou fazer mais 15 fios. Então, gente, acabei aqui os 4 fios, tá vendo? As 4 alças com os 15 fios torcidinhos de DNA em cada uma delas. Essas duas aqui, ó, essa e essa, são as que estão com o fiozinho que a gente está escondendo, tá vendo? Eles devem sumir agora. Então, agora o próximo passo é a gente fazer 10 nós chatos duplos, né? Em cada uma das alças. Essa parte aqui, ó. Então eu vou pegar aqui a primeira
e depois as outras 3 igual a gente fez em cima, tá? Na ordem. Vamos lá. Aí aqui, como o nó DNA, ele é metade do nó chato, né? Que é um nó para um lado só, você não faz para o outro. Quando chega aqui nessa parte, ao invés de você fazer para o mesmo lado que está esse nó, que seria passar para cá, faz para o outro, porque aí ele vai parar de girar. Se você continuar para esse lado, que é o mesmo lado que eu fiz aqui em cima, ele vai dar mais uma giradinha. Então aqui você inverte. Eu fiz todos para cá, agora para começar o chato eu vou fazer para cá, tá? Então, e tanto faz o lado que você escolher. Se você quiser fazer o nó chato todo pro lado de lá, tá tudo bem, ou todo pro lado de cá, isso não faz diferença, tá? O que for melhor pra você. O importante é que quando você chegar aqui na parte do nó chato, você fazer o inverso, o primeiro deles ser o inverso do de cima, tá bom? Então, pego aqui, faço o D, né? Passo por cima do D e por trás dos dois do meio e puxo pelo lado de cá. Aqui eu vou envolver fiozinho disfarçado, com cuidado para ele não sair, porque ele tá bem na pontinha. Pronto. E agora pro outro lado. Aqui eu fechei um nó chato duplo. Agora vou fazer mais um. Então, o nó chato, como ele é duplo, a cada 2 você conta um nozinho. Então, você faz para um lado e para o outro, conta 1. Para um lado e para o outro, conta 2. Cada nozinho, você pode considerar esse Vzinho. Tá vendo que tem um Vzinho deitado? Esse é 1, esse é 2. Aqui saiu um pouquinho daquele que a gente estava escondendo, depois eu vou cortar com a tesoura, tá? Para não ficar aparecendo. Então, aqui temos 2. Nós vamos fazer 10 Vzinhos desse. Prontinho, aqui tem 10. Você pode contar tanto pelos Vzinhos quanto pelas barrinhas que formam aqui, tá vendo? Então aqui eu vou contar do lado de cá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechamos 10 nozinhos chatos. E aí eu vou fazer o mesmo aqui, 10, 10 e mais 10. Então, gente, acabei aqui as 4 fileirinhas do nó chato. Fiz 10 em cada uma, aí ficou bem do mesmo tamanho aqui embaixo, não ficou diferente. Se chegar aqui e ficar um mais compridinho que o outro, dá pra você dar uma empurradinha assim também, pra ajeitar, tá? E aí agora, vocês podem notar que o fiozinho que a gente escondeu, ele sumiu, né? Ele esconde bem. E aí agora a gente vai pro próximo passo, que é fazer mais 15 nozinhos DNA, que é esse aqui, tá? E aí depois a gente faz mais 10 desses. Só que aqui a gente vai mudar uma coisa. Como quando a gente faz o nó, esses dois fios do meio, eles não fazem nada, né? Eles descem reto.
No final, a diferença de tamanho dele para os dois que a gente tece fica gigante. Olha aqui o tamanho deles. É quase 1 metro de diferença. Então, para não ter esse desperdício e também para as pontinhas ficarem iguais lá embaixo, agora a gente vai inverter. Esses dois aqui, eles ficaram no meio desde lá de cima. Agora eles vão passar para o lado de fora, para a gente poder igualar essas pontinhas lá embaixo. Então você pega eles aqui, passa por trás, para o lado de fora, e vai fazer o nó DNA normal, tá? Só que com os dois fios do meio vão vir para fora e vão envolver os dois fios que ficavam antes nas laterais, tá? Então aqui você faz o Czinho, passa lá atrás, puxa aqui na barriguinha, normal. E aqui você ajeita. Aí, para não ficar um buraquinho, aperta o nó e puxa assim os dois do meio para dar uma ajeitadinha. E aí conforme você for fazendo os outros, ele vai ficando mais uniforme. Então é bem importante essa hora de trocar, tá? Porque senão você vai chegar lá embaixo e os fios, alguns vão ficar muito curtos e outros vão ficar muito longos, sobrando. E aí eu sigo aqui, esse aqui eu tenho que dar uma ajeitadinha até ele acostumar com essa nova posição. Mas aí eu sigo fazendo o nozinho DNA, 15 nozinhos DNA, igual eu fiz aqui na parte de cima. Existe também a possibilidade de calcular certinho os do meio mais curtinhos, né? E os da lateral mais longos. Só que eu acho muito mais trabalhoso, porque aí você vai ter que, na hora de cortar fio por fio com tamanhos diferentes, né? Então eu acho esse jeito aqui de trocar os fios muito mais prático. Acho que foram 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz 16. Vou até desfazer um aqui. Pronto, então eu fiz aqui 15 nozinhos. E aí é o mesmo esquema. Vou fazer 15 aqui, 15 aqui e 15 aqui. Pra gente fazer o nó chato depois. Então, pessoal, acabamos aqui os outros 15 nozinhos DNA e agora a gente vai fazer mais 10 nozinhos chatos duplos, que são esses 10 aqui, tá? E aí a gente mantém as linhas trocadas, igual a gente trocou em cima, tá? Não precisa trocar de novo, que aí vai ser metade com elas de um jeito e a outra metade com elas trocadas para elas se igualarem no tamanho lá embaixo, tá bem? Então vamos lá. Mais 10 nozinhos aqui. Lembrando que, como eu fiz pra cá, agora eu vou fazer pro outro lado. Pra ele parar de ficar torcidinho. E aí faz o nó duplo normalmente.
Aí, o tamanho, esse rengue aqui que a gente está fazendo, ele tem cerca de 1 metro, né? Como eu falei, de altura. Mas, se vocês quiserem fazer um rengue mais compridinho ou um mais curtinho, né? Dependendo do vasinho ou de onde ele vai ser colocado. Às vezes, quando você pendura direto no teto, é legal colocar ele mais compridinho. Quando você pendura na parede, como você vai colocar num lugar mais baixo, daí você pode fazer ele mais curto. Então, você pode diminuir o número de nozinhos, tá? E aí fica livre, de acordo com o que você preferir. Então, pode sempre fazer alterações assim. E mais pra baixo eu vou explicar também sobre o tamanho do vaso, das medidas que a gente vai fazer os últimos nozinhos de acordo com o tamanho do vaso. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 10. Então, eu fiz aqui 10, tá? Vou fazer 10 em cada uma das outras fileiras e a gente se encontra lá embaixo. Bom, gente, então acabamos aqui as 4 fileirinhas, né? E agora a gente vai fazer essa parte final aqui, que são esses 6 nozinhos chatos. Só que aqui a gente tem que dar um espaço para encaixar o vaso, né? É o espacinho que vai ficar aqui na lateral do vaso. E a gente vai pegar 2 linhas de cada fileira para juntar aqui no meio e dar o suporte para o vaso. Então aqui você pega essas 2 fileiras, né? E aí você vai pegar 2 da de cá e 2 da de cá. Com essas 4 aqui, a gente vai fazer os nozinhos, os 6 últimos nozinhos chatos, tá? Aqui, essa parte, depende muito, você pode alterar a altura, né? Dessa medida aqui, porque depende do seu vasinho. Então, se você for colocar um vasinho menor, você pode dar um espaço aqui que seja menor. Ou você pode já pegar o seu vasinho que você quer colocar no rengue e já simular aqui. Você segura ele aqui, tá vendo? E mede um espaço que fica legal pra você fazer. Vem com a fita métrica e mede o espaço que você vai dar. Eu vou repetir esse rengue aqui, né? Então a gente vai manter as medidas dele. Essa medida aqui desse espaço é uma medida de 10 centímetros, tá vendo? Então com a fita métrica você pode medir aqui mais ou menos 10 centímetros, que dá mais ou menos aqui, e começar a fazer os 6 nozinhos chatos daqui. Então eu vou pegar esses 2, marquei aqui com os dedos, e esses 2, e vou começar daqui a fazer os nozinhos, tá? 2 de cada lado. 2 fios de cada lado, né? Então aqui eu fiz um. Essa parte é bem interessante quando vocês forem fazer os outros, né? Juntar aqui esse com esse e tal. Vocês deixarem ele bem retinho aqui pra baixo, pra ficar exatamente na mesma altura, todos eles. Porque vai dar pra ver aqui, pra não ficar um pra cima, o outro pra baixo, entendeu? Então essa parte é importante que a medida, essa de 10 centímetros, ela seja igual em todos os 4, nas 4 fileirinhas que a gente vai fazer. Então você pode começar fazendo um nozinho de cada fileira e ver se os 4 estão na mesma altura. Então aqui eu peguei 2 de cada fileira, né? De cada alcinha e fiz um aqui. Vou pegar os outros 2 dessa e juntar com 2 dessa daqui. Então eu vou descer aqui para fazer na mesma altura. Vou
posso medir com a trena também, né, 10 centímetros, mas eu acho mais trabalhoso. Se a gente fizer assim, ó, dá pra ver certinho a altura do outro. Aí a gente não precisa ficar medindo toda hora. Aí finaliza o nó, vê se tá certinho. Você pode virar o seu ringue. Vou pegar mais esses dois de cá com esses dois de cá. Fazer um aqui, na mesma altura deste. É claro que assim, não precisa ser exatamente na mesma altura, né? Depende aí também do tanto que você é perfeccionista. Eu sou bastante, mas uma diferencinha pequena não vai ficar aparente no vaso. Então não se preocupem tanto com isso, tá bom? E agora o último aqui, que são 2 fios de cá e 2 fios de cá. Medir aqui com o do lado. Pronto, ó, eles estão todos na mesma altura, tá vendo? E aí em cada um desses nozinhos eu vou fazer mais 5, né, nós duplos, chato, pra ficar mais compridinho, mais ou menos até aqui. Então eu vou seguir aqui com mais 5 nozinhos. Que na verdade são 10, né? Porque são 5 para cada lado. Mais um. Pronto, então aqui a gente tem 6 nós chatos duplos, né? Vou contar pelas barriguinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Vou fazer o restante, né? Mais 5 em cada uma, porque aqui já tem 1 em cada uma, então vou fazer mais 5 para completar 6 em cada fileira, tá? E a gente se encontra no final. Então, gente, feitos os últimos nozinhos, né? 6 em cada fileirinha aqui, a gente trançou, né? Trocou as linhas para fazer esse suporte. A gente vai fazer esse último nozinho aqui de baixo, que é o nó mágico, ou o nó de U, tá? Ele é bem simples de fazer. E o legal dele é que você não precisa finalizar, ele esconde o próprio fio dentro dele, é super prático e fica super seguro também, com peso, essas coisas. Então a gente já mediu, né, a medida do vasinho, aqui a gente vai juntar todos eles para fazer o nó de U. E aí aqui é importante que você dê uma conferida para ver se não tem nenhum torcido, por exemplo, assim, porque aí na hora de colocar o vasinho vai ficar torcidinho aqui. Então confere, vê se todos estão retinhos e junta aqui embaixo com a própria mão. Juntou aqui embaixo, vocês vão pegar o outro fio extra, que a gente cortou lá no começo, né? E aí a gente vai trazer ele aqui com a pontinha pra cima. Aqui a gente vai fazer um U, um formato de U mesmo com ele. Deixa eu colocar assim pra ver se dá pra ver melhor. Tá vendo? Você faz esse formatinho de U aqui. Deixa essa pontinha sobrando aqui pra cima. E aí agora a gente vai envolver todo esse U com a outra pontinha do U. Então vou pegar por aqui, opa. E vou envolver assim, ó. Tá vendo? O U tá aqui na minha mão. Eu vou pegar a outra ponta
e vou enrolar em volta da nossa caldinha aqui. No começo é mais complicadinho, porque tem que segurar para não soltar essa pontinha de cima, mas depois que você dá as primeiras voltinhas, ele fica mais tranquilo, fica mais firme. Tá vendo, ó? Aqui tá o nosso U ainda. Tem que ir envolvendo, segurando ele. E aí o tamanho do U que você vai deixar lá pra baixo vai ser o tamanho do seu nó. Se você quiser fazer ele grande, você faz um U até lá embaixo e volta, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui deste tamanho. Então aqui eu vou seguir envolvendo. Você pode segurar assim de lado, que eu acho que facilita um pouco. Opa! Quando você achar que o tamanho tá legal, né, do nó, o que você vai fazer? Você vai pegar essa pontinha que a gente envolveu, essa daqui, e vai passar por dentro desse U. Tá vendo, ó? Vou mostrar de novo. O U tá aqui, com a pontinha pra cima, que a gente vai puxar depois. E aí a gente vai passar por dentro do U. Aqui. Pronto. Pra finalizar, apertar isso aqui, é só a gente puxar essa cordinha aqui de cima. Tá vendo? Aí ficou bem firme. E agora a gente puxa mais um pouquinho pra esconder esse Uzinho aqui que a gente tinha feito. Assim. Você ajeita. Essa outra perninha que ficou pra baixo, você não precisa nem cortar ela aqui, porque ela vai fazer parte da caldinha do hang. Então ela fica aqui pra baixo, você só vai precisar cortar a de cima. Então, pega a tesoura e corta aqui bem rente, pra ela não ficar aparente. Quando ficar aparente, tá vendo que aqui ficou aparecendo? Você pode pegar ou o dedo mesmo, ou a pontinha da tesoura e colocar ela pra dentro assim. Se quiser passar uma colinha branca também para dar mais segurança, pode passar, mas não é necessário. Esse nó é um nó super firme e não tem nenhum perigo de soltar, tá? Então, estamos aqui com o nosso hang. Vou colocar o vasinho para vocês verem. Tá vendo? E agora, o que você pode fazer de finalização é cortar as pontinhas dele. Então você vê aqui um tamanho que fique legal pra você e corta as pontinhas nesse tamanho, tá? Esse aqui eu não vou cortar porque ele vai ser um presente, então eu vou deixar pra pessoa cortar no tamanho que ela acha mais interessante, tá bom? Mas é isso, tá pronto o nosso hang, só colocar a plantinha, não precisou nem usar cola, né? Só usamos a tesoura e o fio. Se quiser passar uma colinha aqui em cima, como eu falei, mas não tem necessidade porque a gente trouxe o fio pra baixo, né, e escondeu ele. Então é isso. Esse é o nosso hang plant de macramê.